Boa noite a todos os meus irmãos que nos acompanharão em nossa transmissão da live, fazendo e continuando o estudo do livro A Caminho da Luz. Boa noite, Josias, Nenzinha, um grande abraço. Maria da Conceição também, ótimo acesso, você consiga realmente conosco refletir. Eduardo, Francisca, eu vou começar então a nossa live, que é o 6º capítulo da família indo-europeia. Hoje eu não sei se vai ser muito agradável para muitos, porque esse tema da família indo-europeia, das migrações vindo daquela região da Ásia para a Europa, não é muito conhecido, não é muito explorado. Quando nós falamos o indo-europeu, nós estamos falando exatamente grupos étnicos que formaram a base da Europa, digamos assim, da Europa como nós a conhecemos hoje. Que Jesus então nos abençoe. Fizemos a prece inicial. Normalmente eu faço isso antes da live em função do nosso tempo, e a gente está muito bem conectado com os nossos amigos espirituais, o amigo de vocês também, para que a gente possa realmente levar de vencida qualquer obstáculo e poder fazer a exposição com a ótica de Emmanuel da obra A Caminho da Luz. Então, antes de entrar propriamente dito na questão da família indo-europeia, das migrações, enfim, sobretudo vindo e provindo da civilização hindu, que nós já falamos nas reuniões anteriores, é importante saber que esse processo das migrações especialmente aconteceu no Neolítico, conhecido como Neolítico, né? No finalzinho, ou bem no período chamado Era do Bronze, em que a Europa, as pessoas, os seres que ali estavam eram bastante primatas, né? Embora eles já tinham um certo desenvolvimento, mas ainda muito primários. Quando os capelinos chegaram lá, é que foram formando exatamente aquele grupo, o corpo, né, étnico, e a identificação desse grupo que saiu da Índia, por isso indo-europeu, a ligação entre eles se deu através da linguagem. O tronco da linguagem entre os indo-europeus era o sânscrito. Então, o sânscrito é que identificava esses grupos que foram para a Europa e que formaram... Está sem áudio? Desculpa, vocês não estão ouvindo, então, desde o começo? José está sem áudio? É que a Maria da Conceição, ela está dizendo para nós que ela não está ouvindo. Eduardo, está aqui presente? Eu não sei como é que eu saberia se vocês estão ouvindo ou não, se vocês não me derem um retorno. Está ok. Então eu acredito, Maria, que deve ser no seu equipamento. Deve estar no mudo, alguma coisa assim, né? Porque o meu filho está aqui, ele está dizendo que está tudo ok. Então o som está indo, está saindo daqui do meu aparelho. Tá? Então, continuando. Bom, ela não deve estar ouvindo, né? Que eu estou falando também, né? Ah, agora está ouvindo. Que eu falei algumas coisas aqui, certamente você não ouviu, né? Que eu falei, certamente seu microfone estava bloqueado, baixo, né? Então, vamos lá, vamos entrar então no capítulo. É o 6º capítulo, a família indo-europeia, narrado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. A edição é da Federação Espírita Brasileira, né? Como eu disse, a primeira edição dela é de 1938, e é claro que ninguém mexeu nesse original, né? Vamos falar, as migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia, nós conversamos anteriormente sobre essas duas civilizações,
definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Quando o ariano em si, lembra daquele grupo, era o grupo do ariano, e aquele grupo que ficou lá, que deu base, né, para também a casta hindu, né? E somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia, sobretudo e principalmente do que hoje nós conhecemos como Irã, né? A partir dali é que realmente eles partiram para a Europa. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, outro detalhe importante da nossa análise do livro. Do Irã, do Planalto do Irã, é que procedem, a origem da chamada raça branca parte daquele Planalto ali, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Então, a princípio, essa ligação, a teórico, em 2015 surgiu alguns teóricos falando exatamente do surgimento desse grupo que deu mais tarde a base para a família indo-europeia, sob o ponto de vista linguístico também, do centro da Rússia. Foi daí que eles partiram para a Índia, e da Índia eles foram para o Planalto do Irã e entraram na Europa. Isso aproximadamente há 8.000 anos, 7.000 anos, né? É coisa de 4 ou 5.000 anos antes do Cristo, né? Ou antes da era cristã. Conforme afirmávamos, os arianos, que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida, eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Então, dos 4 grupos que foram formados aqui na Terra, que nós já conversamos, lá de Capela eles formaram 4 grupos aqui. Os egípcios, os arianos, os que estão formando também os hebreus, né? E a casta hindu. Dentro desses 4 grupos que eles se aproximaram e formaram esses grupos por identificação linguística, a forma de se comunicar pela língua, e pelos sentimentos, né? Para questões sentimentais também, né? Aí eles formaram esses 4 grupos, são grupos diferentes, embora todos capelinos. O egípcio, o hebreu, propriamente dito, que nós ainda não falamos sobre ele, o próprio hindu, o indo-europeu, que na realidade veio lá da Índia, e aí ele vai falando, eles eram pouco afeitos às práticas religiosas. O ariano em si, esse que tinham revoltas com as condições de degredo, eles não estavam satisfeitos aqui na Terra. O ariano não aceitou nem um pouco estar degradado, eles se revoltavam contra a situação. Lembra que o Emmanuel usa a palavra irresignados? Eles não tinham nem um pouco de resignação de estarem aqui em nosso planeta, né? Então, poucos afeitos aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade. Ou seja, se eles tivessem buscado os caminhos religiosos, lembrando que a chamada grupo proto-indo-europeu, ou seja, antes do indo-europeu formar a Europa, existia um grupo na Europa, é claro. Eles tinham alguns aspectos religiosos ainda, bem primários, mas eles tinham alguns apelos religiosos, sim. Acontece que o ariano, quando sai, como eu disse, sai da Índia, vai para o Planalto do Irã, do Planalto do Irã, vão para a Europa e se espalham. A rigor, eles eram muito revoltados, extremamente orgulhosos, insatisfeitos com a posição em que eles estavam aqui na Terra, porque, né, cheio de soberba, eles realmente não queriam buscar nenhum tipo de contato com a importância de uma religião ou da religiosidade. Muito pouco preocupado com religiosidade, eles eram muito racionalistas, até por eles serem resignados, como eles não tinham resignação, e dentro dessa disciplina de resignação eles não aceitavam, portanto, muito longe de serem humildes, né? Não tinha nada de humildade no coração de um ariano. Isso é Emmanuel que está falando, eu estou lendo aqui e estou fazendo a interpretação. Não cuidaram do arquivamento do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem assim as suas inquietações angustiosas. Por causa, não estavam buscando a ideia religiosa em si,
Eles não gostavam desses grupos religiosos, eles não aceitavam o desenvolvimento da própria religiosidade, não necessariamente vinculada a uma religião, mas a religiosidade que é um apelo à nossa espiritualidade. Eles não tinham essa preocupação. Pelo contrário, eram irresignados, não tinham nenhuma resignação, porque quando você desenvolve um pouco a espiritualidade, e você vai desenvolver um pouco também a sua religiosidade. Eu sempre digo, religiosidade não tem nada a ver com religião. A religiosidade é a necessidade que todos temos de religar-nos com a essência divina que somos. É aquela busca do Cristo que já somos em essência. E eles não estavam preocupados com isso, né? Então eles não cuidavam de... A história do indo-europeu, a formação europeia, ela é complicada porque eles não guardavam, porque a história que nós vamos ver dos mais antigos, você vai ver os arquivos no campo da religião. Os primeiros grupamentos eram religiosos. E como o ariano não tinha essa tradição de formar grupos religiosos, nós não temos muitos documentos, eles não arquivavam muita coisa, né? Pela própria tradição religiosa. Aí o Emmanuel vai dizer a ausência de notícia histórica, exatamente porque eles não tinham uma tendência religiosa. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias ou arianos primitivos, que lançaram os marcos da civilização europeia. Então, os marcos da civilização europeia foram lançados pelos árias, mas nós temos poucos fundamentos historiográficos sobre isso, porque eles não guardavam documentos. Eles não tinham uma organização com preocupação de arquivar, pela tradição religiosa, a sua própria história, ou parte da sua história. Então eles foram para lá, formaram a Europa assim, civilizada, e a partir do Irã, sabendo que no Irã existe exatamente o rio Tigre e Eufrates, né? a chamada Mesopotâmia, e dali que formaram as primeiras civilizações. Estamos falando dos muito antigas mesmo, dos babilônicos, né? e mais antigos do que os próprios babilônicos existiam, que deram origem, inclusive, à formação mais tarde também do próprio hebreu, do próprio povo hebreu. Erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como povo hebreu, que guardavam a palavra divina de sua fé. A diferença do ariano, ou do ária, do grupo dos hebreus que eram capelinos, era exatamente essa. Os hebreus guardavam a tradição religiosa, por isso que tem uma história viva, muito antiga, desde Moisés. Abraão um pouco mais, é claro, mas Moisés, se tem uma notícia que ele viveu alguma coisa muito próximo de 1250 a 1300 anos antes de Jesus. E a partir de Moisés, muitos registros foram feitos, inclusive de Abraão. Abraão que saiu lá dos antigos que viviam na antiga Mesopotâmia, entre os amoritas, entre os assírios, depois os assírios vieram também, babilônicos, etc, etc. A verdade é que esses povos muito antigos que deram origem ao povo hebreu, claro, né? Os troncos, as tribos que foram dando. Inclusive, um dos chefes de tribo foi o Abraão, que foi formar mais tarde o grupo dos hebreus. Então, mas eles tinham isso guardado como tradição religiosa. Lembra-se que Abraão ele trouxe a ideia também do monoteísmo, a ideia do Deus único. Eles tinham uma profunda vivência, experiência de guardar ou arquivar a experiência religiosa. Por isso nós temos uma história viva do hebreu. Do indo-europeu, nós não temos nada, porque eles não tinham essa preocupação. E é por isso que eles erraram pelas planícies, pelas montanhas, pelos desertos, né? Mas não da forma como também erraram os hebreus, pelas planícies, pelas montanhas, pelos desertos, mas eles guardavam documentos, eles mantinham os documentos do seu comportamento religioso. Aí isso traz vivo para nós fontes primárias de como mais ou menos ocorreu, né, esse movimento dos hebreus. Do indo-europeu nós não temos esses documentos, nós não temos porque eles não guardavam, eles não tinham preocupação com religião. Emmanuel diz mais o seguinte: mais desarvorados, sem esperança, contando apenas com as próprias forças em virtude do seu caráter livre e insubmisso. O ariano, então, ele queria a liberdade plena, o que é impossível na Terra. Eles queriam exatamente viver insubmissos a quaisquer tipo de leis externas,
principalmente as leis internas também, porque por insubmissão eles eram irresignados, não tinham resignação, não tinham nenhuma humildade. Então, quando se fala em ariano, em ária, que formou a base do indo-europeu, é extremamente ligado às viciações egóicas, ou seja, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Não tem nada de humildade nesse grupo de capelinos, não. Então já não é à toa, né, que é o orgulho exacerbado que tirou eles de lá. Vieram para cá, ao invés de humildarem o orgulho, mantiveram o próprio orgulho, né? Então, um grupo complicado. O grupo que formou a Europa, muito complicada, muito desunida, extremamente desunida. Aliás, diga-se ter passagem, em boa parte até hoje, embora eles tentaram criar a união econômica, né? Eles tentaram, mas não conseguem fazer uma união de outros aspectos culturais. Embora falem língua diferente, mas todas as línguas dos europeus, elas têm tronco no sânscrito, isso é importante dizer, por isso indo-europeu. Estão falando de linguística também, a identificação linguística. Então a linguagem que é utilizada entre, mesmo que fala o inglês, o germânico, sobretudo o germânico, os latinos, nós, falando português e ídio, etc, etc. Todo o tronco dessa língua, que é da língua da raça branca, propriamente dito, ela veio do sânscrito. A língua mãe de toda essa identificação indo-europeia é a língua sânscrita. É bom nós sempre refrisarmos isso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa, ele vai falar uma data aqui que alguns historiadores falam diferente. Eu vou ficar com Emanuel, embora os historiadores vão encontrar a presença desse grupo, dessas etnias que saíram, principalmente do Planalto do Irã, ou da Europa, da própria Índia, foram para o Planalto do Irã e entraram na Europa. Ele vai falar alguma coisa que datam mais ou menos 10 mil anos antes da vinda do Cristo. Então, como Emanuel tem informação muito mais robusta do que a história humana, ele está projetando para nós a presença desse grupo 12 mil anos atrás. É claro que muito, mas muito bárbaros que eles estavam, numa condição bastante atrasada mesmo, na flor da pele, todo o mundo vicioso, toda a viciação egóica que fez os degredarem para a Terra. Então, evidentemente, 12 mil anos é um tempo razoável. E quando fala-se 12 mil anos, nós lembramos também que foi há 12 mil anos que ocorreu a chamada última grande era glacial da Terra, né? Que a Terra estava envolta praticamente quase todas as crostas de gelo puro. E isso realmente não dá para sobreviver com facilidade. Depois dessa chamada última grande, né, era glacial, é que se teve condições de fixar alguns grupos nessas regiões que nós estamos falando aí. Então, Emanuel vai falar 12 mil anos. Então, precede a própria Idade do Bronze, né? Ainda estamos falando da Idade da Pedra. Vocês imaginam o ariano vivendo na Idade da Pedra, com todo esse orgulho, né, com toda essa prepotência, entrando ali naquelas regiões da Europa, etc., é complicado. Embora, eu digo, entraram na época da região da Europa, aproximadamente há não mais do que 7 mil anos atrás, na Europa. Eles estavam aí espalhando e tal, mas na Europa, provavelmente dito a partir da Grécia, a partir do sul da Itália. Não obstante a humildade, a localizar-lhes a marcha apenas 4 mil anos antes do grande acontecimento da Judéia. Então, o Emanuel, ele fala uma coisa interessante, o que eu estou dizendo aqui. A história registra ou localiza a marcha dos arianos alguma coisa em torno de 6 mil anos antes de Jesus, ou antes da era cristã. Ele fala aqui nesse capítulo também isso. Mas ele encontrou documento no mundo espiritual que projeta para 12 mil anos, e é muito tempo. Porque entre 6 mil anos, porque são 4 mil anos antes de Jesus, e ele vai localizar esses arianos 6 mil anos antes da história, então 6 mil anos é tempo demais em que eles já estavam aqui na Terra. O historiador só vai identificar eles aproximadamente 6 a 7 mil anos. Mas Emanuel, repito, vai localizar exatamente a marcha deles bem antes desse período de 6 mil anos. Pelo menos de 10 mil anos antes de Jesus. Então, 12 mil anos. É tempo para valer, né? Muito tempo. Mas continuando com Emanuel, com a sua inteligência, com a sua sabedoria. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do velho mundo não deixaram vestígio nos domínios da fé religiosa, voltando ao que nós falamos inicialmente.
Por que o historiador não consegue encontrar documentos para mais de 7.000 anos? Porque eles não deixaram, eles não arquivavam os documentos. Eles não deixavam registradas as coisas. E que precede muito a própria civilização hebraica, diga-se passagem. Mas como eles não deixavam nenhum vestígio, sobretudo no aspecto religioso, que Emmanuel chama nos domínios da fé religiosa, o historiador não tem como, nem arqueologia, nada, eles não deixaram nada. Nem para arqueologia, que seriam coisas mais materiais, palpáveis, concretamente, que você faz as suas análises dentro das teses que os arqueólogos têm. Eles não deixaram nada. Então é o que ele diz. Em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do velho mundo da Europa, que ele está falando, não deixaram vestígio nos domínios da fé religiosa. Então, eles não estavam nem aí preocupados, deixaram muito pouca coisa de sua história, pelo menos em 6.000 anos está apagado. O único caminho daqueles tempos através da qual poderia uma raça assinalar a sua passagem pela Terra era exatamente esses arquivamentos da tradição religiosa. E eles não tinham isso. Então, é difícil você pesquisar exatamente com mais profundidade em nome da história ou da própria arqueologia, exatamente quando eles começaram a entrar na Europa e como é que eles sedimentaram as bases das civilizações europeias. Sabemos que eles fizeram isso, mas em que momento realmente está difícil, porque não deixaram o documento. Não guardavam a história oral de uma religião que não possuía. Então, a tradição oral foi muito forte nos povos antigos. Muita coisa, através da própria oralidade, pela comunicação oral, né, pelas codificações da comunicação verbal na linguagem possível, eram registrados exatamente para o arqueólogo, né, para o historiador e para os antropólogos, os que estudam realmente a antiguidade. Você vai encontrar exatamente essas fontes, nessas fontes você debruça e faz comparação com outras tantas que nessas milhares de anos passaram, que muitos fizeram, você vai fazendo as interpretações dessas fontes de coisas antigas. É assim que se dá as teses, vão surgindo as teses no campo da história, pelas interpretações das fontes primárias. Como eles não deixaram nada, né, sobretudo e principalmente, eles não tinham uma tradição de deixar guardado, porque era história oral, né? Pela história oral, a Elias está dizendo que está travando, aqui mais uma vez está tendo problema, né? Está com problema aí, Eduardo? Porque eu não sei, aí pessoas me mostram aqui um problema escrevendo aqui, eu não sei se, porque para mim está normal aqui a velocidade da internet. Está com problema na internet aí com vocês, para não perder aqui o que eu estou falando? Porque a Eleusa está dizendo que está travando, pode ser que só dela que esteja travando. Desculpa a interrupção, porque a gente vai falando e não sabe como é que está indo, né, nessa nova comunicação, lives, né? Há alguns obstáculos em relação a sobrecarregar as linhas, né, desse espectro. Então já passou, tá bom. Então voltando a essa questão dos capelinos, dos arianos, do grupo dos árias, né, que formaram a base europeia, não deixaram registro, inclusive do seu ponto de vista da tradição oral, não deixaram nada, absolutamente nada, né? É que nós temos dificuldade de debruçar um pouquinho mais para entender a família indo-europeia. E é o que ele está dizendo nesse capítulo. Ele volta a usar a palavra irresignado. Ele não tinha nenhum tipo de resignação. A verve, a índole do ariano, profundamente pretensiosa, orgulhosa, prepotente, vaidosa. Eles não têm... Não foi exatamente por causa disso que eles foram de lá convidados para vir para a Terra, porque eles alimentaram isso o tempo todo. Chegaram na Terra e não mudaram, continuaram sendo muito irresignados, né? Revoltados, enrijecidos. E é o que Emmanuel fala, resignados, revoltados, enrijecidos do que todos os demais companheiros exilados no orbe da Terra. Dos 4 grupos, os árias eram os mais traquinas, eram os mais terrivelmente difíceis, mais complicadinhos. E o Emmanuel bota uma carga forte nessas palavras, primeiro, porque essa obra foi escrita em 1938. Foi exatamente um período que estava precedendo, estava em vigor os arautos, né, da raça branca, os arautos que pregavam a raça pura. 1938, estava muito forte a pregação do ideário de Adolf Hitler, né? Tanto é que logo no ano seguinte já começou, a partir da Polônia, a iniciar a Segunda Guerra Mundial,
fazer assim, desmembrar a Primeira Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial, que eu disse que é uma guerra só dividida em 2 tempos. Mas em qual grupo estava fazendo a Segunda Guerra Mundial? Dos chamados arianos. Aqueles que estavam buscando, tentando caçar na sua história essa possível, dentro da teoria da eugenia, que é uma tese também de um francês, Gobineau. Ele trouxe essa tese, que Hitler abraçou e, à sua maneira, fez a interpretação num livro que ele publicou enquanto esteve preso. E esse livro foi uma verdadeira bíblia daquela raça extremamente revoltada, prepotente, resignada, chateada por estar na Terra, que queriam, né, por soberba, não, a nossa raça é pura. E Emmanuel escreveu esse capítulo, todo o livro, nesse período, que durou um mês para fazer esse livro, né? Foi de agosto a setembro. O livro foi publicado em setembro de 38, mas o prefácio, você vai ver que é um prefácio de agosto de 38. Então estava muito próximo da Segunda Guerra Mundial. Suas lembranças da vida passada nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no sistema de Capela. Então a lembrança que os arianos tinham da vida passada lá em Capela, né, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada, dolorosa contra as determinações da ordem divina. Então eles estavam aqui com extrema revolta contra as coisas de Deus. Estavam alimentando o materialismo. Aliás, diga-se de passagem que os filósofos da Alemanha foram os que mais alimentaram na filosofia a ideia materialista, como filosofia clássica no mundo ocidental. No mundo oriental, o materialismo, digamos que a ocidentalização do oriental foi um prejuízo muito grande. Quando a gente fala na China, por exemplo, né, Eduardo? Mas a China hoje está muito mais ocidentalizada do que, claro, que já foi. A China tem sabedorias impagáveis. E nós vamos falar sobre a China também. Tem um capítulo que fala sobre a China aqui no A Caminho da Luz. Sabedoria maravilhosa, mas se perderam, se deixaram ocidentalizar. E o Ocidente, em grande parte, por exemplo, nós mesmos temos profunda ligação com o indo-europeu. Nós somos de origem indo-europeia. Não temos como fugir disso. Então, é complicado, né? Realmente, a gente fica imaginando essa falta de humildade, aí resignação, essa revolta, como Emmanuel fala aqui, né? Eles tinham uma profunda insubmissão às determinações das leis de Deus da própria consciência. Isso equivale a dizer que eles não queriam religião porque eles estavam revoltados com Deus, porque estavam na Terra. Por quê? Já que eles vieram de Capela, estavam lá vivendo do bom, o sensualismo puro lá, fazendo a bagunça que eles achavam que era o melhor, veio para a Terra, tudo isso foi bloqueado. E aqui não tinha aquelas facilidades que eles tinham lá. E ficaram muito revoltados. E essa revolta, muitos deles trazem até hoje, tá? Essa revolta, essa soberba, né? Esse endurecimento para as coisas religiosas, né? São ultra-racionalistas e não querem saber de Deus, até tentam, alguns deles até tentaram matar Deus no campo da filosofia, etc. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino. Então, os celtas também eram de origem indo-europeia, mas eles, os celtas, por exemplo, um grande celta, que nós lembramos aqui, quem foi? O Allan Kardec como sacerdote. Allan Kardec era o nome que tinha o Hippolyte Léon Denisard Rivail como sacerdote celta, lá nas ilhas da Grã-Bretanha, né, na atual Inglaterra, aquela Grã-Bretanha atual, naquela região dos celtas. E ele o Emmanuel vai lembrar dos celtas, né, que retornaram ao culto divino, porque os arianos foram se dividindo. Eles foram formando também, entre eles, o grupo mais afim, menos afim, os mais revoltados, os menos revoltados. Os celtas eram arianos, mas eles já retornaram ao culto a Deus. Eles começaram a se submeter aos deuses, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados. Então, esse grupo já saiu um pouco de um outro grupo de ariano, de blasfemar contra Deus, eles buscaram Deus à sua maneira. Os alemães, por exemplo, né, iniciaram a sua devoção ao fogo. Então, parte dos alemães, eles chamam aqui dos germanos. Quando eu falo germanos, porque alemão só veio surgir a partir de 1870 com a criação do Estado alemão. Antes disso, aquela região chamava-se Prússia. E antes era outro nome também de um outro império, né, germânico, de outro império que existia, provindo, inclusive, do Império Romano também. Mas os germanos, ou os alemães, vieram a partir, são alemães a partir de 1870 com esse nome. Mas os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo,
que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres das coisas. Então, os celtas lá na Inglaterra, portanto, na ilha, no continente, estavam alguns germanos, né, também iniciando alguma devoção a Deus, saindo dessa insubmissão, mas buscando na natureza. Lá era a natureza de uma forma geral, o vento, os mares e tal. O alemão já ia mais para o fogo, adorando o fogo e tal, é meio mitológico isso, né? Mas é o que estava acontecendo. Enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Então, quando eles começaram, alguns dos arianos, buscarem Deus em função de tanta insubmissão, eles entraram no processo mitológico, inclusive até sacrificando animais, sacrificando pessoas, inclusive, né? E adorando objetos e etc., através da mitologia, ou seja, criaram vários deuses, várias divindades. Complicado, até nisso eles são muitíssimo complicados, né? Além de tudo, extremamente politeísta, diferente do hebreu, que eram capelinos também. Mas os hebreus já traziam a verve, quer dizer, a índole monoteísta. Como os egípcios também, os sacerdotes mais graduados eram também monoteístas. Mas o ariano não, né? Agora vamos ver o lado bom deles também, como ele vai falar aqui. Qual a virtude dos árias na Europa, ou chamados árias europeus? Porque eu não falo indo-europeu, né? Tem os árias da Índia, tem os árias que foram para o Iraque, na região da Mesopotâmia, tem os árias que foram para a Europa. Estamos falando desses árias aí que também lá, em algum momento, muitos deles se dividiram, se espiritualizaram politeisticamente, né? Mas tem algumas virtudes. Esse grupo que foi para a Europa tem algumas virtudes analisadas pelo Emmanuel. A grande virtude dos árias europeus: a misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulato desterro aqui na Terra. Ao influxo dos seus emissários, ou seja, dos prepostos de Jesus, as massas migratórias da Ásia, aqueles que saíram da Índia, foram para o Planalto do Irã e chegaram na Europa, se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa, como nós já falamos, a partir do sul da Itália, saindo daquelas grandes, enormes, várias ilhas gregas. Desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia. Aí vem a tese de 2015 agora, de que isso, na realidade, pelo teórico, isso é academia materialista, tá? Ele acha que foi o contrário, foi da Rússia para a Índia. O Emmanuel fala o contrário, é da Índia para a Rússia. A tese mais consagrada dentro da visão indo-europeia, do seu ponto de vista linguístico, teria surgido da Rússia, do centro da Rússia, do que é a Rússia hoje, naquela região da Rússia, para a Ásia, indo para a Índia, da Índia para a Europa, etc. Mas o Emmanuel fala o contrário. Na realidade, foi o grupo da Índia que acabou indo para a região do Peloponeso, nas vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados. Então, não aconteceu da Rússia para a Índia, mas da Índia para a Rússia, é o que ele está falando aqui. Dos gregos, dos latinos, dos semitas, dos úmbrios, dos gauleses, dos celtas, dos íberos, dos romanos, dos saxônicos, dos germânicos, dos helávicos, tudo nós vamos falar, né? São todos eles indo-europeus. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, daí as virtudes deles. Então, à medida em que eles encontraram, né, o que eles encontraram, a cultura que eu digo, o que se vivia, os seres primários que viviam na Terra, esses grupos, né, de indo-europeus, do grupo dos árias, né, eles em algum momento impulsionavam os passos, dando alguma força da sua inteligência, eles ajudavam o progresso, aperfeiçoando a sua tecnologia, como eu disse. Eles trabalhavam muito a questão do domínio da água, eles trabalhavam muito a questão do domínio do campo, a questão de você domesticar animais, etc. E tal. Isso tudo veio com a inteligência deles também. Então, é uma virtude também. Queira ou não queira, eles tiveram essa virtude de todas essas tribos, né? Encontraram várias tribos na região da Europa, a partir do Peloponeso também, a partir da Grécia, a partir da Itália, na própria França, foram lá para as ilhas também britânicas, né? E eles ajudaram, deram uma força, né, no caminho, no progresso, no aperfeiçoamento daquelas tribos que eles encontraram pelo caminho. Foi uma coisa boa, foi um trabalho solidário, queira ou não queira, eram submissos, não eram ligados à religião, mas eles passaram inteligência também, passaram técnicas para aqueles povos mais primitivos que estavam ali. Enquanto os semitas e os hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso,
os indo-europeus conseguiram conviver com as tribos. Então fica interessante ele falar dos hindus, da casta hindu, que não conseguiu se misturar com os aborígenes, né, que é pelo menos da casta hindu, não dos Mahatma, mas aqueles mais, que eram arianos também. Mas arianos ficaram ali naquela região, não queriam se juntar com os... Nós falamos numa reunião anterior. Eles não se juntaram, por isso foi criada a ideia dos párias, né? Aqueles arianos lá eram complicados, sim. E os semitas também. Os semitas até hoje são, consagradamente, dizem que são extremamente individualistas. Semitas são os hebreus, né? Profundamente individualistas. Eles não se misturam muito. É o que ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. É o Emmanuel no 6º capítulo. Ele vai dizer, enquanto os semitas e os hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com os selvagens. E nisso reside a sua maior virtude. Então, enquanto que muitos religiosos, eles não eram religiosos, mas esses que eram religiosos tinham dificuldade de lidar com os nativos, né? Eles conseguiram conviver com os nativos, mesmo com a rudeza deles, conseguiram dar ideias, fizeram eles progredir, né, no caminho deles. Isso foi bom, uma coisa positiva, né? Aliás, diz que todas as nossas intenções, elas são positivas. O que acontece, às vezes, nas nossas intenções positivas, todas elas são positivas, é um mau direcionamento. Isso quem ensina para nós são os grandes teóricos da neurolinguística, né? Assim, todas as nossas intenções são positivas, mas normalmente nós damos um mau direcionamento às nossas intenções. Então precisamos aprender como nós alimentamos as nossas intenções. Normalmente, inicialmente, elas são positivas, mas a gente precisa saber como nós estamos levando essa positividade toda. Normalmente nós direcionamos mal. Aí não fica tão positivo assim. Assimilando, os aborígenes engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Excelente. Então ele está dizendo que eles conseguiram assimilar, né, parte das culturas das tribos que estavam ali e outros surtos de civilizações do futuro. Ajudaram muito. Quem dizer, ou quem disser, melhor dizendo, que os europeus, sobretudo os europeus, não deram uma contribuição muito grande para a vida no Ocidente, estaria mentindo, porque os europeus deram uma contribuição muito grande no campo dos surtos evolutivos, no campo das civilizações. Erraram muito, mas eles deram também muita coisa, inclusive grandes pensadores. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção da vida em comum. Outra coisa que eles trouxeram dentro desse movimento de lidar com os aborígenes, diferentes dos outros que se afastavam, eles se aproximaram, né, até para poder consolidar esse novo habitat que eles estavam, organizando exatamente essas noções de política. A política, num bom entendimento, embora venha dos gregos essa ideia política, né, as discussões democráticas nas polis, mas a verdade política, no sentido mais profundo e essencial do entendimento, é a capacidade de você tentar encontrar convergência nos debates divergentes. A boa política está muito ligada a uma possível convergência nas divergências, né? Quem faz boa política entende o que eu estou falando. Eles trouxeram essa ideia, né, de noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção da vida em comum. Então, elegendo um líder para que, através do comando de um líder eleito, né, está falando elegendo pela coletividade, esse assumisse a liderança e pudesse dar direção para a vida comunitária. Isso é um avanço, porque, queira ou não queira, antes dele, os chamados povos proto-indo-europeus que viviam na Europa, eles eram semi-nômades, né? Eles não sabiam de caça, mas eles não tinham domínio sobre a natureza, sobre os rios, sobre as águas dos rios, sobre a própria... Eles iam caçar, comer raízes, essas coisas todinhas, não comiam alimentos como quando eles chegaram lá, fizeram agricultura, foi a Revolução Agrícola, né? Eles que fizeram. Mas também deram essa base social, a base de estrutura social, através de uma eleição de um chefe para coordenar durante um período a vida comunitária. A agricultura, as indústrias pastoris, como eu falo, né? A questão agrícola, e a questão pastoril também, no sentido de trocas, né, de interesses através de trocas de alimentos, né, no caso da agricultura e pastoris, com eles encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas do que descendia do primato europeu.
Então, enquanto os primatas europeus estavam andando por estradas incertas, eles não sabiam para onde ir, com eles dominaram a agricultura, as indústrias pastoris, né, e dão esses primeiros impulsos, né, para os primatas, que eles chamam dos primatas europeus, aqueles povos bem rudes que viviam na Europa. Vão buscar um caminho mais seguro de uma sociedade mais organizada e, a partir daí, realmente estruturar-se para surtos evolutivos de civilização. No comércio agrícola, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Aí vem também o outro lado da moeda. Porque quando veio a ideia comercial das questões agrícolas, que eram cultivadas, colhidas e eram trocadas, os escambos, né, eles começaram a brigar entre eles por ambição. Uns queriam mais, né, faziam escambos, mas de forma não tão honestas, né, queriam sempre ter vantagens. Aí é outro problema também que eles trouxeram. Traz uma solução e traz um problema logo carreado, né? As questões das lutas, das brigas comerciais, mas por trocas, né? Por interesse de trocas. Bastou que inaugurasse na Terra o censo da propriedade, é meu, esse boi é meu, esse cabrito é meu, esse é meu, é meu, é meu. Aqui é questão egóica, bem bastante egoística, né? Então, quando isso foi inaugurado com mais, a partir da organização social, com uma liderança eleita democraticamente, vamos dizer assim, mas quando foi, estabeleceu, eclodiu, inaugurou exatamente esse senso de propriedade, o Emmanuel diz, o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhe destruiu os esforços benfazejos. Quer dizer, o que foi feito bem feito em termos de confraternização do indo-europeu com o proto-indo-europeu, aquele que vivia na Europa, acabou em função do egoísmo, por causa esse senso de propriedade, é meu, aguçando o egoísmo cada vez mais, querer acumular cada vez mais, muito mais, em detrimento daquele que trabalha muito e tal, e havia uma não compensação. Houve a separatividade, o que ele fala, a separatividade, o ciúme, regado pela ambição, pelo egoísmo, que foi destruindo os primeiros esforços que eram benfazejos, né? Esforços maravilhosos de dar, né, toda uma base de uma civilização a partir de ideias políticas, inclusive, né, de uma organização com tribo, com chefe, etc., eleito, né, democraticamente. Eu estou olhando para ver o horário. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram aos primeiros embates fratricidas. Então começaram as brigas entre eles. Veja só, né? Antes eles viviam de uma forma mais fraterna, né? Em comum, né? Eles viviam mais tranquilos, né? Não tinha infelizmente, essa ideia de propriedade. Para Emmanuel, estou lendo aqui na minha frente o livro, né? Estou lendo a página, do que o Jorge está falando, não tem nada a ver. Eu vou até, deixa eu ver aqui que houve aqui, que o meu... Só um minutinho, que eu saí da página aqui que eu estava lendo. Um pouquinho só de paciência, porque enquanto eu estava falando Desculpa. É que eu bati aqui no meu... E foi muito lá para baixo. É que eu não queria perder o contato com o Emmanuel aqui, do que eu estou falando aqui. Isso acontece quando a gente está com tecnologia, né? Bom, da virtude, da questão da família ariana, né? Revoltada, etc. Vê onde é que eu parei aqui. Bom, essas rivalidades que deram exatamente o pontapé inicial para as guerras, né? Para chamam embates fratricidas. O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Ele vai falar agora. Estão quase terminando, tá, irmão? Estou quase terminando esse 6º capítulo aqui. Que eu sei que esse é mais... Muita gente não adentra muito e quer saber quem é o indo-europeu. Estão falando de Capelino. Capelino mais revoltado, que trouxe a base realmente da civilização europeia. O Mediterrâneo, que é o grande mar da Europa, né? E o Mar do Norte, que é um mar mais para a região da Alemanha, aquela região do norte lá. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalaram a vida do globo. Então, nesse período, diz Emmanuel aqui, que houve um cataclismo, houve, digamos assim, um grande fenômeno geológico em que houve como se fosse uma divisão dos mares, né? O mar Mediterrâneo e o Mar do Norte, como se estivesse separado.
Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização cujos primórdios se levantavam. E dessas, lembra aqui, e dessas convulsões físicas da Terra, surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. Então, até mesmo o fenômeno geológico acabou separando um pouco os do Norte, os que ficaram mais ligados ao Mediterrâneo, no caso os franceses, os alemães mais ligados ao Mar do Norte. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que se era mais revoltada contra os desígnios de Deus, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, como nós falamos agora. Sem nenhum tipo de esfriar, eles não esmoreceram na ação construtiva das oficinas do futuro. Através dos milênios, o Cristo aliviou-lhes os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, o Cristo enviou-lhes emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhes os secretos apelos do coração no trabalho educativo das tribos primitivas do continente europeu. O Cristo suavizou-lhes a revolta e a amargura, ajudando-as a construir o templo da fé na esteira das gerações. Aí ele vai buscar nos bosques da Armórica, que é a atual Grã-Bretanha. Os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Falamos isso agora mesmo. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso que muitas vezes, ou muito antes dos saxões, povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os alemães, os germânicos, criam uma nova modalidade de progresso, o laço se ergue na Itália central entre a Etrúria e a Campânia. Então já começa a definir, por afinidade na Europa, alemão de um lado, italiano do lado. Desculpe, dá uma pausada aqui, eu imagino que você deve ter tido dificuldade. A Grécia se povoa de mestres, aí a Grécia faz parte desse processo, né? São os árias também. A Grécia se povoa de mestres e cantores de todos, e todo o Mediterrâneo Oriental envolve-se com o uso da escrita adquirido na circunvizinhança das civilizações mais avançadas. Então, estamos falando da Grécia, estavam lá os árias também, os nórdicos e os mediterrâneos. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. Até hoje, meus irmãos, até hoje o alemão, não sei porquê, é atávico, eles não gostam do francês. E a recíproca é verdadeira. Eles acham que o francês é intruso na Europa. Eles têm lá, alguns geógrafos falam muito sobre o chamado espaço vital germânico. É a ideia pan-germânica. O alemão, pelo menos inconsciente ou subconscientemente, ainda acha que a Europa é deles. Ainda hoje, até por causa dessas questões comerciais também. E é o que Emmanuel está falando em 1938, né? E ainda existem essas barreiras, né? Uma série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos, são os alemães, né? Que eu falo, os alemães, os holandeses, etc. Os nórdicos, né? Da Europa. E de outro permaneciam os mediterrâneos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hortes inimigas. Aí ele já está falando da guerra que ia começar. Ainda não tinha começado a Segunda Guerra Mundial. E a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essas intensidades de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta na época. Franceses e alemães estavam muito avançados, mas tinham um ódio, repito, ainda alimentam esse antagonismo muito forte hoje, né? Ok, já está terminando. Tal situação psicológica entre ambas haveriam de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre alemães e a latinidade, os germânicos e os latinos, né? Nas épocas primitivas, e que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo.
pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Na realidade, eu vou parar por aqui, ainda tem mais um pouquinho que eu vou falar sábado que vem, a origem do racionalismo. Os arianos da Europa, eles eram muito racionais, mas de qualquer maneira, as próprias guerras, né, dos blocos entre raças germânicos, os mediterrânicos e etc., com certeza absoluta tem a sua história lá no começo, desde, né, dos primeiros arianos que saíram da Índia, passaram pelo Planalto do Irã, viveram parte na Mesopotâmia, passaram para a Europa e tal. Quer dizer, é uma guerra, século XX, que eles trouxeram de capela. Não deixa de ser, porque é uma guerra entre eles. Mas tem muitos de nós. Mas eles são muito mais inteligentes que nós. Né? Tem muito mais capacidade intelectual, a tecnologia deles, com certeza. Então, eles continuam... Aí eu falei numa dessas nossas lives aqui de um segundo degredo. Certamente, esse grupo, muitos deles, nós sabemos de um desses grandes líderes que causou a Segunda Guerra Mundial, foi degradado, não terá chance de reencarnar na Terra por um período. Né? Faz parte, é natural que aconteça, não por punição. Não existe punição nas leis de Deus, mas um processo natural de reeducação necessária. Né? Tem que corrigir, não pode ficar errando o tempo todo. Vamos fazer a nossa prece, então. Eu vou continuar sábado que vem, a partir ainda falando sobre o indo-europeu, a origem do racionalismo, né? E a partir da origem das advertências do Cristo, ao indo-europeu, né? E partimos então para o povo de Israel. Nós vamos chegar a falar do povo de Israel, da mesma forma que eu falei do indo-europeu hoje, no sábado que vem, mas vou dar continuidade talvez na quarta-feira que vem, porque eu ainda vou falar um pouco do indo-europeu, que é importante nós entendermos a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a briga alemã, o francês e o inglês lá por fora, como os antigos celtas vendo tudo. Allan Kardec também faz parte dessa história, né? Vamos lá? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer a Ele essas lições maravilhosas que Emmanuel nos dá. Estamos aprendendo história com Emmanuel, de um viés muito diferente das academias. Estamos aprendendo a nossa origem, nós não sabemos quem de nós aqui é capelino, revoltado, rebelado, insubmisso. Espero que nenhum de nós, mas se formos, nós possamos nos reajustar às leis divinas com humildade, humildando o nosso orgulho, né, amansando a nossa prepotência, a nossa rebeldia, a fim de podermos cumprir o nosso compromisso aqui na Terra com muita dignidade, com muito amor, em nome do Mestre, que nos acolheu aqui na Terra de forma tão amorosa. Né? Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado, até sábado que vem eu dou continuidade falando do racionalismo, falando um pouco da advertência de Jesus e entramos no povo de Israel, que é o quarto grupo que Emmanuel fala sobre os capelinos. Depois nós entramos em outros povos, falar da China também, etc. Um grande abraço para vocês. Muitíssimo obrigado, tá?